Resistência anabólica. Se você descansa e continua cansado o tempo todo. Se você treina, mas nunca cresce, não faz músculo. Faz dieta e não consegue perder peso, você pode ter o que nós conceituamos como resistência anabólica. Você ainda vai ouvir falar muito desse termo. A resistência anabólica é aquela condição que o indivíduo tem de dificuldade de fazer músculo, de anabolizar, de aumentar a massa magra. Nós sabemos que a massa magra está associada à melhora do metabolismo. Quem tem mais músculo tem um metabolismo maior, tem mais metabolismo, gasta mais energia. Isso é importantíssimo porque você mantém seus níveis de carboidrato, de glicemia, de açúcar no sangue controlados. Diminui a resistência à insulina, diminui a chance de você ficar diabético ou, se você for diabético, vai facilitar o controle da doença ou até mais. Você pode eventualmente ficar sem utilizar qualquer remédio. Nós sabemos que alguns pacientes têm uma predisposição, têm uma chance maior de ter resistência anabólica. Aqui nós vamos abordar quais os grupos que têm mais chance de ter esse problema e como nós podemos enfrentar isso de uma maneira racional para reverter o problema e impactar na sua saúde de maneira positiva. A resistência anabólica é muito observada com o envelhecimento das pessoas. A partir dos 40, 45, 50 anos, nós temos muitos pacientes que têm esse tipo de situação. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes o seu organismo começa a ter um funcionamento mais lento. Você começa a produzir menos hormônios, há uma queda da produção de testosterona, há uma queda na produção dos outros hormônios relacionados à parte metabólica, você tem uma queda na produção de hormônios tiroidianos, sua suprarrenal começa a funcionar pior, ou seja, todos os aparelhos e sistemas têm uma tendência, com o envelhecimento, a funcionarem de maneira mais lenta e a piorar esse quadro metabólico. Essa queda na produção hormonal vai fazer com que o seu organismo reaja menos aos estímulos de atividade física. Você não consegue fazer tanta mobilização muscular e não consegue fazer com que o músculo cresça com isso. Além do mais, muitas pessoas têm uma alteração no funcionamento do trato digestório. O que é que acontece? Você tem uma queda na produção paulatinamente de ácido clorídrico. Então, seu estômago ele digere pior os alimentos, ele quebra as proteínas de maneira muito inadequada e isso dificulta que você tenha matéria-prima para construir músculo. Nós só construímos paredes com tijolos. E os aminoácidos, eles são os tijolinhos que são utilizados para construir músculo. Se você não consegue quebrar uma proteína grande em pequenas frações que possam ser absorvidas e utilizadas para a fabricação de músculo, você não vai ter nenhum anabolismo. Ou seja, o paciente come, até come bem, mas ele não consegue ter uma digestão adequada que facilite a utilização daqueles aminoácidos que ele está ingerindo para a fabricação de músculos. Isso daí é muito frequente em idosos. À medida que a pessoa envelhece, há uma queda na produção do ácido clorídrico e em muitos pacientes nós também observamos a utilização dos chamados bloqueadores de bomba de hidrogênio, os prazóis, pantoprazol, omeprazol. Essas drogas, elas aumentam o pH do estômago e também pioram a questão da digestão. Então, nós temos que ficar muito atentos a essa situação. Alguns pacientes precisam ajustar, melhorar esse quadro digestório para ter acesso aos aminoácidos necessários para que você faça músculo de maneira adequada. Outros pacientes que têm uma tendência maior a ter a chamada resistência anabólica. Pacientes que têm doenças metabólicas, pacientes diabéticos, obesos graves, pacientes que não fazem atividade física. Eles têm uma dificuldade de fazer mais massa, tem fraqueza crônica. Então ele tem uma baixa massa magra, o metabolismo dele é piorado. Pacientes que têm doença crônica, pacientes acamados, esses pacientes têm uma resistência anabólica maior. Pacientes que têm doenças crônico-degenerativas, tipo neoplasia, câncer, são doenças que consomem o seu organismo e dificultam, até pelas alterações relacionadas ao tumor, a fabricação de músculo. Ou seja, esses pacientes precisam ser adequadamente avaliados, precisam ser bem diagnosticados, para que você possa instituir uma terapia para reverter essa situação. O que é que nós fazemos? Nós avaliamos o intestino, se está com o processo digestório adequado e, se for necessário, você pode repor enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, até sais biliares. Você deve evitar o uso de drogas que interfiram
na produção do ácido clorídrico, ou seja, tirar se o paciente está usando e pode tirar eventualmente a utilização desses prazóis. Você deve orientar o paciente a fazer atividade física regular, de preferência resistida. Você pode e deve utilizar suplementos que melhorem a oferta de substâncias para melhorar o anabolismo, tipo whey protein, BCAA, que é aminoácido de cadeia ramificada. Pode utilizar creatina, que é uma fonte de energia, vai melhorar a energia, disposição, força muscular durante o esforço, e isso daí vai contribuir para você melhorar o anabolismo. Deve corrigir os distúrbios metabólicos que o paciente tem, resistência à insulina, diabetes ou doenças crônicas outras que o paciente eventualmente tenha e que estejam contribuindo para essa dificuldade no anabolismo. Saiba que músculo é vida, músculo é metabolismo, e quem tem mais músculo tem menos incidência de osteopenia, osteoporose, tem menos fratura espontânea de ossos, e isso daí pode evoluir de uma maneira muito insatisfatória. Se o paciente quebra um fêmur, a chance de ele ter um evento grave no primeiro ano é muito alta. Até 30%, 40% dessas pessoas podem morrer no primeiro ano em decorrência das complicações de uma fratura do fêmur. Ou seja, nós temos uma série de doenças que podem ser evitadas, melhoradas e controladas se a pessoa tiver um metabolismo adequado, e o tratamento da chamada resistência anabólica é fundamental para que você tenha mais saúde, mais disposição, uma vida mais longa, proveitosa e prolífica. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like aqui embaixo, compartilhe esse canal com seus amigos e até a próxima. Um abraço!